Shalom, shalom mais uma vez. Então, nós estamos aqui em Israel, gravando diretamente de Jerusalém, dos escritórios do Netivia, aqui no bairro Rehavia, em Jerusalém. Está inverno aqui, está bem frio, e nós estamos estudando, chegamos a uma paraxá muito importante, e estamos lidando com a história do patriarca Yosef, José. Vocês viram nas parashiot anteriores que o livro de Gênesis dedica praticamente um terço, né? Todo o final do livro de Bereshit é dedicado à história de José. Então ele assume aí um terço do conteúdo do livro e não é à toa. Realmente a história de José, ela é uma história muito importante, ela tem várias alegorias com o plano de Deus de redenção universal. Então, acho que o propósito do Eterno em dedicar um terço do livro de Gênesis para o patriarca José é porque as alegorias, o simbolismo que a história de vida dele tem, não só para Israel, mas para o mundo, não só naquela época, mas para o futuro, ainda o que há de acontecer, é muito importante, né? É uma história profética, vocês têm visto, né? Que é uma verdadeira novela, né? Uma verdadeira telenovela mexicana, a história de José, com as intrigas, tem intriga, tem traição, tem história de amor, né? Tem sonhos, tem os ideais, tem esperança e tem, como você vai ver na paraxá de hoje, tem um desfecho, uma história, um final muito, não um final feliz como o mundo conhece, mas um final na vontade de Deus, onde lá no final vê-se que Deus estava todo momento com as suas mãos sobre Israel, sobre a vida de José, sobre a vida dos seus irmãos, sobre a vida do seu pai, e tudo então estava caminhando de acordo com o propósito master do Eterno, mesmo que José até que eu creio que sempre teve essa consciência, essa esperança de onde ele chegaria, né? Ele sempre teve esse tônus vital de ir até o final, de encarar as circunstâncias, porque ele sabia a missão dele diante de Israel, diante de Jacó, diante do mundo até e diante do Egito. Mas eu creio que para os irmãos, para o próprio patriarca Israel, Jacó, não estava muito certo, e a gente vê então os altos e baixos, né, da vida dos hebreus, e culminando então nesta paraxá maravilhosa que é chamada de Vaigash. Dê uma olhada aí na tela. Vaigash se encontra no capítulo 44, verso 18, até o capítulo 47, verso 27. Nós temos Haftarah de Ezequiel, 37, e também porções da Brit Hadashah de Lucas, capítulo 6, versos 12 a 16. Então, como nós falamos brevemente, a história de José chega então no desfecho. Eu não vou contar toda a história aqui de novo, porque não daria tempo da gente ter o estudo da paraxá Vaigash, mas os irmãos entram nesse plano de José. Eu até creio, e muitos rabinos também escrevem isso nos Midrashim, que José tinha consciência realmente que ele tinha essa missão especial, mas ele não sabia ao certo como era a posição dos irmãos, como era a posição do pai, né? Como é que ele poderia saber que o pai não esteve envolvido? Por exemplo, né, uma das teorias, que Jacó não esteve envolvido no seu desaparecimento. Como é que ele saberia que os irmãos não teriam uma ajuda do próprio pai, uma autoridade maior por trás daquela trama? Ele não sabia. Pense você, ele não sabia, não é? Ele apenas foi vendido ali pelos irmãos, ele sempre, a vida inteira, sentiu essa rejeição, esse distanciamento dos irmãos, e até o próprio pai chega a repreendê-lo algumas vezes em relação aos sonhos que teve, porque foi estranho até para Jacó entender esse propósito de Deus, já revelado para José na sua infância, na sua juventude. Então era difícil para o pai. Então, como José já tinha recebido essa exortação de Jacó, né, essa certa... não digeriu muito a visão que Jacó teve lá, os sonhos que ele teve lá no passado, que revelou aos seus irmãos, aos seus pais, gerou uma certa estranheza no pai. Aí acontece aquela história toda. Como é que ele ia saber que não havia, que o pai não estava envolvido, na cabeça de José, você tem que entender, meu irmão, que foi uma coisa muito confusa, foi um choque muito grande. Então ele, nesse momento que Deus, né, reverte a situação, e quando os irmãos vão procurá-lo, os irmãos se prostram com o rosto em terra, e ele lembra dos sonhos. Então aí ele começa então um plano do próprio José de descobrir qual é a posição dos irmãos, se o pai estava envolvido, se o pai não estava envolvido, se os irmãos realmente tiveram consciência do que fizeram, se estavam arrependidos do que fizeram.
Então começa esse plano de José e os irmãos entram no jogo, eles não conscientemente, mas eles acabam jogando aí essa trama que José bola para poder realmente saber, né, qual era a situação e como que ele agiria. Quer dizer, ele se revelaria? Sim, mas em que contexto? Quando? De que forma? Né? Ofereceria redenção para os irmãos, só para o pai, só para o irmão mais novo, que agora teve consciência, né? Benjamim entra também na história. Vocês lembram que Benjamim foi, na verdade, o pivô, né? De toda esse finalzinho da história do patriarca José. Bom, então vamos dar uma olhada aí na tela e vamos iniciar o nosso estudo. Abra a sua Bíblia em Bereshit, Gênesis capítulo 44, a partir do verso 18. E o verso diz assim: então Judá Vaigash Yehudá, ou seja, Judá se aproxima de José e diz: ah, meu senhor, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. E aí ele reconta então toda a história, né, todo o relacionamento deles com Tsafnat Paner, que era o nome egípcio de José, reconta para José tudo o que havia se passado até então. E José, então, ainda não estava convencido que deveria se revelar aos irmãos, e ainda não estava convencido que deveria também ministrar o perdão aos irmãos. Porque, veja só, Yeshua deixa isso muito claro, né? O perdão, ele é uma coisa que você sempre deve estar disposto a conceder. A razão principal é que o princípio que Yeshua nos ensina. Na medida como você age, você recebe. Então, você tem que exercer perdão na sua vida, você tem que liberar pessoas, você tem que perdoar pessoas, você tem que deixar ir pessoas que muitas vezes te ofenderam, porque você precisa de perdão. Nós damos graça às pessoas porque nós precisamos de graça da parte de Deus. Yeshua nos ensina, com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, eu vejo nesse princípio a necessidade de você sempre ter o coração, não um coração muito enrijecido, mas ter um coração mole, ter um coração quebrantado, tenha um coração circuncidado, não só para as coisas de Deus, mas para o relacionamento com o seu próximo. Muitas vezes, mesmo não havendo um arrependimento genuíno, é importante você liberar a pessoa, né? Ah, mas a pessoa não se arrependeu. Tudo bem, mas libere, não fique preso, não fique atrelado àquela falta, àquela ofensa. Deixe ir. A pessoa vai acertar as contas com Deus. Agora, se há uma manifestação, se há um pedido de perdão, se há um arrependimento genuíno, é nossa obrigação perdoar. É nossa obrigação receber. É nossa obrigação reatar o relacionamento, restaurar o relacionamento. Porque houve arrependimento, houve desejo de mudança. Então José, apesar de ter, ele não segurava os irmãos, ele não tinha mágoa, rancor do que os irmãos fizeram. Mas ele também não expressa um perdão aberto ainda, porque ele queria saber se havia arrependimento. E esse arrependimento, a existência dele ou não, seria crucial para a atitude de José. Seria crucial, isso eu tenho a absoluta certeza. Os rabinos concordam, basta você ler o texto da Torá. Dependendo da reação dos irmãos, dependendo da existência ou não de um arrependimento genuíno, a atitude de José seria conforme. Então os irmãos poderiam não demonstrar arrependimento, José agiria como justo, e ele é chamado na tradição judaica Yosef HaTzadik, José o justo, ele agiria com justiça. Não houve arrependimento, não houve mudança, não houve transformação, não houve retorno, não houve teshuvá, ok? José agiria conforme, não prenderia os irmãos, não estava ele amargurado, já havia liberado os irmãos. Mas, se não houvesse um pedido de perdão direto, e se não houvesse uma certeza de um arrependimento e um desejo de mudança, o que poderia ser feito? Né? Então as pessoas têm que entender isso. Né? Meu pai gosta de falar isso, né? Existem níveis de perdão. Eu creio também. Existem níveis de perdão.
Esse primeiro perdão é o que você sempre tem que ter pronto no seu coração. Libere, não fique preso, não fique amargurado, não fique, sabe, conectado a uma falta, remoendo, repensando aquilo. Isso só vai te destruir. Esse nível de perdão, de liberação, você tem que ter. Isso é algo espiritual. Isso é algo que Deus que traz essa libertação para a sua vida. Mas o reatar de um relacionamento, preste atenção no que eu estou dizendo. O reatar de um relacionamento, a restauração de um convívio, só se houver arrependimento genuíno, palpável e com frutos. Se houver pedido de perdão. Se houver um desejo. A outra parte tem que manifestar esse desejo. Rabino Shulam diz muito, eu sou obrigado, eu sou ordenado a amar todos, inclusive os meus inimigos, mas não sou obrigado a trabalhar com todos, não sou obrigado a conviver com todos. O mandamento é claro, amar o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. A Torá se baseia nisso, o resto é comentário, dizia Hillel. Sim, eu amo, mas relacionar, trabalhar aí significa relacionar, exige mais. Exige mais. Quando há uma ofensa, quando há um pecado contra o próximo, é quebrado um relacionamento. Quando há uma traição, é quebrada a confiança. Isso não é reatado assim, eu já perdoei fulano, já está tudo bem. Não está tudo bem. Você deve sim liberá-lo. Mas se não houver um pedido de perdão, se não houver um arrependimento genuíno, como é que você quer restaurar um relacionamento que ainda se encontra quebrado? E o reatar não pode ser só de uma parte, não. O reatar de um relacionamento envolve ambas as partes. É um conserto duplo. Então, cuidado. Muitas vezes a gente vê no cristianismo essa má interpretação das palavras de Yeshua. E Yeshua fala, se te pedir perdão, se o irmão procurar a te pedir perdão, perdoa 70 vezes 7, que é uma alegoria, é uma expressão judaica que significa constantemente. Ok? Mas o outro tem que vir pedir perdão. Mas ele é a segunda vez que ele erra. Ele está arrependido? Ele realmente entende o que ele fez? Ele entende a gravidade? Ele sentiu na pele a gravidade do que ele fez? Ele está preocupado em restituir e não fazer de novo? Receba-o. Abrace-o. Perdoa-o. Houve reatou-se um relacionamento. Agora, José estava esperando, José estava pagando para ver. Quer dizer, houve ou não houve um arrependimento? Salvo a família, trago todos os irmãos para habitarem no Egito nesse período de fome, ou só meu pai e Benjamim? Era isso que ele estava disposto a fazer. Tanto é que até ele não ter a certeza do que estava acontecendo, foi isso que ele propõe. Ele esconde o seu cálice de prata no saco de Benjamim, pede para o mordomo esconder o cálice de prata no cálice de Benjamim, porque ele sabia que o que seria o desfecho da história? Quem roubou o cálice fica aqui como meu escravo. Ou seja, salvaria Benjamim, ainda não sabia se o pai tinha envolvimento ou não, tinha se envolvido naquela trama aí do passado contra a vida de José, então ele fala o seguinte, olha, o meu irmão da minha mãe eu vou salvar, eu vou tirar de lá. Então todo o plano que ele tem é para salvar Benjamim. Mas quando Judá, que é a Paraxá, quando Judá demonstra esse arrependimento, e a gente vai ver aqui agora, quando Judá demonstra a gente vê pelas palavras dele, eu acho que vale a pena, antes da gente concluir a Paraxá, dar importância para Judá. Porque olha só, a história de José, ela toma um pouco da história de Jacó, né? Gênesis começa, essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos, ou seja, José ele entra como parte da história de Jacó, e na história do próprio José tem uma outra pessoa que é tão importante quanto, se não mais importante que José, meu irmão. Que é a figura de Judá, de Yehudá. E Yehudá é menosprezado na história, sendo que ele é o pivô, ele é a parte mais importante, mais até que Benjamim. Porque se ele não tivesse dito, se ele não tivesse demonstrado esse arrependimento dele, dos irmãos a José, a história seria completamente diferente. A história de Israel seria completamente diferente. Por isso que Vaigash é muito mais do que aproximar Judá e José. Vaigash é uma cura. José e Judá representam um distanciamento entre o povo de Israel.
Tanto é que na cultura judaica a gente tem o Mashiach ben Yosef, Mashiach filho de José. Na tradição judaica, no Talmud, a gente tem 3 Mashiach. Você tem o Mashiach filho de José, esse José aqui. Você tem o Mashiach ben David, e David é filho de Judá, é da descendência de Judá. E você tem o Mashiach ben Aaron, que é o Mashiach sacerdote. Não que são 3 Mashiach, mas são funções que o Mashiach desenvolve. Em tempos diferentes. Depois, com Efraim, a imagem de José no judaísmo é tido como aquelas tribos que se rebelaram, as primeiras a se rebelarem, as primeiras a serem levadas ao cativeiro. José, Efraim, as tribos do norte. E Judá, como fica a tribo remanescente ao sul, ganha, né, depois do retorno da Babilônia, ganha um aspecto, acaba por nomear o povo judeu, né? O judeu hoje é chamado de judeu por causa de Judá. De Judá, de acordo com as bênçãos de Jacó, não se afasta jamais a autoridade do povo judeu. O Mashiach viria de Judá. Veja isso. Então a preservação de Judá garantiria a preservação do povo de Israel. Aqui, quando a gente vê uma reconciliação de José com Judá, é muito mais do que uma simples cura de mágoas entre 2 irmãos. Representam a cura do povo de Israel. A junção novamente do povo. Os profetas falam isso. Das varas que serão unidas pelo Mashiach. O povo de Israel ainda está separado. Nós temos ainda divisões entre o povo de Israel. As divisões antigas das tribos do norte em relação às tribos do sul, os reinos de Israel e Judá. Os judeus orientais, os judeus ocidentais, os judeus ashkenazim, os judeus mizrahim. Ainda há diferenças. Diferenças culturais, diferenças teológicas. O Mashiach ben Yosef viria para morrer, para nos libertar, segundo o Talmud, para nos libertar da nossa inclinação do mal, para fazer com que nós consigamos dominar essa inclinação. O Mashiach ben Aaron, o Mashiach sacerdote, ele vem como representante, o único mediador entre Deus e os homens é o Mashiach. É Yeshua. E o autor de Hebreus diz muito certo isso. Ele é sacerdote segundo uma linhagem superior a Levi, a Arão. Ele é sacerdote segundo a ordem de Malquitzedek. Então o Mashiach é Ben Aaron, significa não que filho de Arão literalmente, mas ele é sacerdote. O Mashiach é Ben Yosef, é aquele que vem para padecer. Com a sua... Ele veio para sofrer e esse sofrimento garantiria-nos uma transformação sobrenatural. É disso que os profetas de Israel falam. Leia Isaías 53. Mas também há o Mashiach ben David, o Mashiach de Judá, o leão de Judá, veja aí. O leão da tribo de Judá. E esse vem como rei. Esse vem para julgar, segundo as palavras a Deus, de Deus a Jeremias. Esse vem para julgar. Julgará as nações com justiça e equidade. Ele vem para julgar, como Ben David. Mas como Ben Yosef, ele não veio para julgar. Por isso que muitos judeus, né, o clichê no judaísmo é Yeshua, Jesus não pode ser o Messias, porque olha aqui as profecias em relação ao Mashiach. Ele não trouxe paz mundial, ele não trouxe, né, o mundo não está todo guardando a Torá, não houve transformação, não houve tikkun olam. Mas espera aí, o que a própria tradição judaica diz? Que deu o Mashiach ben Yosef? Você está lendo profecias que serão cumpridas pelo Mashiach ben David, e as profecias do Mashiach ben Yosef? Yeshua não poderia tê-las cumprido? E as profecias do do Mashiach ben Aaron, do sacerdote, aquele que conquista a representatividade dos homens a Deus? Os apóstolos são claros, o apóstolo Paulo é bem claro em relação a esse caráter de mediador do Mashiach. E o judaísmo concorda com isso. Que o Mashiach seria o representante
de Deus na terra, que nele habitaria corporalmente toda a plenitude da divindade que o homem pode entender. O judaísmo ortodoxo prega isso até hoje e os apóstolos da Brit Hadashah pregam isso até hoje em relação a Yeshua. Não foi só Paulo que fala, que diz que nem Yeshua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os Lubavitch dizem isso, os racídicos até hoje dizem isso. As palavras do próprio Menachem Schneerson, antes de morrer no início da década de 90. Antes de morrer ele proclamou que o Mashiach, ele falou isso até para provar que ele não era o Messias. Ele, durante um tempo, nunca aceitou e era radical em mostrar para as pessoas que ele não era o Mashiach, porque ele dizia, porque o Mashiach vai ser a expressão da divindade do eterno em forma de homem. Como que eu posso ser uma representação dessa? Como que em mim pode habitar toda a plenitude da divindade de Deus em forma corpórea? Longe de mim, Hasve Halila. Mas mesmo assim as pessoas, muitos hoje ainda creem que ele é o Mashiach, estão esperando ele ressuscitar lá no Queens, em Nova York. O túmulo dele está lá, sendo vigiado até hoje, esperam que ele ressuscite. Mas eu vou dizer para você, o Schneerson não vai ressuscitar. Quer dizer, ele vai ressuscitar quando o verdadeiro Mashiach regressar. E esse Mashiach chamado Yeshua ben David, que veio a primeira vez cumprindo as profecias de Israel, padeceu por Israel para ser glória para Israel e luz para a revelação às nações. Levou sobre si o nosso pecado, nossa inclinação para o mal, nos reaproximou a Deus, nos deu oportunidade de nascermos de novo em espírito, de nos aproximarmos a Deus. Deu oportunidade para as nações, para os que não são judeus, que querem servir a Deus, de fazerem parte das promessas que Deus tem para Israel. Essa é a vinda dele como Ben Yosef. Mas agora como Ben David, ele vem para julgar, ele vem para reinar, ele vem para inaugurar o grande e temível Yom Adonai, dia do Senhor. E os profetas dizem que o dia do Senhor para o justo vai ser alegria, porque o Mashiach volta. O Mashiach volta para trazer conforto, para trazer paz, para trazer domínio. Mas para o ímpio vai ser juízo? O Mashiach vem trazer juízo para o ímpio. E glória para Israel, glória para os seus servos, glória para Israel, para os filhos de Abraão, vamos dizer assim. Os filhos da promessa. Se você é um judeu e anda nas pegadas de Abraão, você é filho de Abraão. Se você não é judeu, mas você tem Abraão como seu pai, se você crê na obra de Yeshua, o Messias de Israel, o leão da tribo de Judá, você também é feito filho de Abraão mediante a fé. Final de Gálatas capítulo 3, Paulo expressa isso muito bem. Então não tem que converter o judaísmo. Deus fez você quem você é. Deus te fez gentio, negro, branco, amarelo, vermelho, azul. Continue. Deus te plantou, floresça. Seja grato por quem você é. Deus não erra. Seja grato por quem você é. Deus não erra. Não fique querendo ser uma coisa que você não é. Agora eu vou me converter ao judaísmo messiânico. Não, isso não existe. Se os profetas foram contra a conversão ao judaísmo tradicional, imagina o messiânico. Isso não faz sentido algum. Se Yeshua vem com a sua obra como Ben Yosef, com a sua morte no madeiro, o seu sacrifício e a sua ressurreição, se ele vem conquistar para você um lugar junto aos filhos de Israel, se ele veio dar a você o que antes era possível só pela circuncisão, ele agora dá a você pelo seu sacrifício, e você quer se tornar judeu mesmo assim para fazer parte das promessas de Deus, você está crucificando Yeshua de novo. Você está menosprezando a obra do Mashiach de Deus. Você está tendo vergonha dele. Porque para você a obra dele não foi suficiente. Para você a morte na cruz e a ressurreição não foi o suficiente para poder dar as bênçãos e as promessas de Israel sobre a sua vida. Não. Você quer via circuncisão. A obra do Mashiach não é poderosa o suficiente. Você traz vergonha para o nome do Mashiach. E quem traz vergonha para o seu nome? Quem tem vergonha dele, da sua obra, ele também terá vergonha no dia do Senhor. Pense nisso. Meu irmão, não tem muito lugar para graça nessas palavras de Yeshua, não. Eu não vejo muita graça nisso, não. Yeshua é claro, da medida como você julga, você será julgado. Quem se envergonhar de mim, eu terei vergonha diante do Pai. Tem graça não, isso é justiça, isso é verdade.
Então aproveite o tempo que você tem, aproveite as Escrituras, aproveite o momento que nós estamos vivendo e dê fruto. Vamos parar com esse negócio de Israel-latria, vamos parar com esse negócio de fingir ser judeu. Quem é judeu, é judeu. Ah, mas e os anuncios? Os anuncios são um caso à parte. Porque eles têm ascendência judaica e têm o direito ao retorno. Se há uma ascendência, pode haver o retorno. Como, Mateus? Não sei. Não sei. Isso é função do Mashiach, mas as coisas estão acontecendo. Eu tenho esperança que os anuncios vão regressar para a casa de Israel. Mas no tempo de Deus, sobre a obra do Mashiach, as pessoas têm que acreditar mais no poder de Deus. As pessoas têm que acreditar mais nas profecias. As pessoas têm que ser mais prisioneiras da esperança. É uma expressão que Zacarias usa que eu acho que é fantástica. Nós que cremos nas profecias, nós somos prisioneiros da esperança. Eu sou um prisioneiro da esperança. E eu tenho consciência daquilo que os profetas anunciaram. Eu sei o que vai acontecer. Não é? Então pare com isso. Ah, eu quero converter o judaísmo. Não. Ah, mas eu não posso usar um kippá? Puxa vida, se for tão importante assim para você, use. Não vai perder a fé por causa de kippá. Mas não na rua. Não na padaria. Como os incautos fazem. Se você frequenta uma sinagoga de judeus discípulos de Yeshua, use lá dentro do seu kippá. Se você está num ambiente judaico, claro, a gente usa por respeito. Até quem não é judeu usa um kippá quando vai assistir um culto sinagogal. Quem respeita? Porque a maioria, sinagoga messiânica, ninguém respeita nada. Mas se o sujeito fosse numa sinagoga tradicional, não deixariam entrar sem kippá. Por quê? É um sinal de respeito. Ele não quer se converter ao judaísmo, não tem intenção nenhuma de se converter ao judaísmo. Mas ele usa uma cobertura na cabeça, é um símbolo de respeito ao ambiente. E nos meios messiânicos, infelizmente, perdeu-se esse respeito. O sujeito chega lá como quer, chega num culto sinagogal de bermuda, de camiseta. As mulheres sem muita noção, né, da importância de um ambiente de culto sinagogal, judaico. Por isso que eu acho que tem que ter instrução. Falta instrução nos meios messiânicos. Porque o sujeito ele vai de um extremo para outro. Né? Ele lembra lá do catolicismo que ele não podia entrar na igreja de chapéu. Ele entra numa sinagoga e fala, eu não vou pôr nada na minha cabeça, que é isso? Eu não estou debaixo da lei, mas é respeito ao local. Você não está fazendo nada contrário à Bíblia. Ah, mas Paulo falou que não pode orar com a cabeça coberta. Ninguém está cobrindo a cabeça, capa, manto, igual era lá em Corinto, não. É um símbolo de respeito. Então, você está numa sinagoga, né? Olha aqui, eu não estou no ambiente sinagogal. Não estou no ambiente sinagogal. Poderia estar usando um kippá, mas não estou usando. Não sou obrigado a usar. Não estou num serviço sinagogal. Né? Vocês estão. Eu nesse horário que vocês estão assistindo, eu também estarei. Mas isso aqui está sendo gravado durante a semana? Numa sala de estudos? Claro, poderia estar usando kippá, como já usei outras vezes, mas hoje não estou usando. O fato de eu não estar usando o kippá hoje me faz menos judeu do que semana passada? Não. Então, meu irmão, há liberdade porque há consciência, há entendimento. Quando não há entendimento, há ignorância. Quando há ignorância, há prisão. É sempre assim. Então vamos parar com esse negócio de todo mundo querer ser judeu, todo mundo querer ser mais judeu do que o próprio judeu, né? Dê fruto como você é. Né? Então essa é a função do Mashiach, né? Para a gente trazer de volta aqui, essa é a função do Mashiach. O Mashiach nos ensina, Yeshua nos ensina sobre perdão, que a gente está pegando um gancho aqui da palavra da paraxá de hoje, da importância que Judá tem no mundo hoje, e na história de José. Ele é até mais importante que José, porque ele demonstra, eu vou falar uma coisa para você, nessa história aqui, Judá é a primeira pessoa na Torá que faz tshuvá, que se arrepende, reconhece um erro. É a primeira vez na Torá, para Shavaigash, que nós temos uma imagem, uma figura clara de arrependimento.
Ele já tinha reconhecido algo do tipo na história que acontece com Tamar, Judá. Você conhece. Depois que ele manda chamar Tamar para queimá-la, Tamar fala, olha, sem queimá-lo, né? Ele queria queimar Tamar, mas Tamar não queima ele não. Tamar fala assim, olha, do homem de quem for esses pertences aqui, eu me deitei, é o pai do meu filho. Sem queimá-lo também, sem destruí-lo. E aí o que ele diz para o seu amigo? Ele diz, olha, ela foi mais justa do que nós. Ele reconhece o seu erro. Tem uma primeira vez, por isso que Judá para mim é fantástico. E agora, essa aproximação do irmão ao irmão José tem por intuito o quê? Demonstrar arrependimento. Olha as palavras dele, ele se aproxima, né? E ele fala sobre a história de Benjamim. Ele conta para José, olha, ele conta para José que o pai não sabia, não é? Que o irmão foi perdido. Explica, né? Mostra que Jacó não tinha consciência de nada, viu? Olha aqui, ó. Temos verso 20 do capítulo 44. Judá falando para José: temos o pai já velho e um filho da sua velhice, mas o mais novo cujo irmão é morto. E só ele ficou da sua mãe e seu pai o ama, né? Então ele continua contando a história que o mais moço não pode deixar o pai, senão o pai vai morrer. E aí ele continua a história, viu? E ele fala no verso 27 que Jacó disse para eles, olha, sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Verso 28, 44. Um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado. Aí, ó, contou, agora José entendeu o que aconteceu. Então foi esta mensagem que passaram para o meu pai, que eu havia sido despedaçado por feras no deserto, no campo. Agora foi a primeira vez que José teve a consciência disso. E olha só, verso 28. Certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este Benjamim da minha presença e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Então agora, pelas palavras de Judá, José tem a consciência do que aconteceu. E aí, como desfecho da história, eu acho que essa é a parte mais importante da Paraxá. Como desfecho da história, Judá demonstra esse arrependimento. Preste atenção, é a imagem de Teshuvá, pessoal. É a imagem da verdadeira Teshuvá. Pela primeira vez na Bíblia, nós temos um exemplo de que é o arrependimento que Deus procura. Da importância do arrependimento. Não é à toa que os céus se alegram quando o ímpio se arrepende, não. Para Deus vale mais o ímpio que se arrepende do que o justo na sua justiça. Sabia disso? É um momento sublime para Deus. Olha, e aí ele diz, no final do capítulo 44, verso 32, porque o teu servo se deu por fiador, ou seja, eu, Judá, me ofereci para o meu pai como fiador, quer dizer, eu vou entrar no lugar do meu irmão, eu vou sofrer no lugar dele se acontecer alguma coisa. Olha aí. Olha se não é um prelúdio daquilo que o próprio Yeshua faria por mim e por você. Se deu por fiador. Falou, olha, o teu servo, Judá, eu me dei por fiador por este moço, para Benjamim, para com o nosso pai. E eu disse, se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, verso 33, fique o teu servo, né, Judá, no lugar do moço Benjamim, por servo do meu senhor, o moço que suba com seus irmãos. Estava dando a sua vida no lugar de Benjamim. Então o erro que ele comete lá com José, porque ele é aquele que fala para vender José para os medianitas, para caravanas de ismaelitas, ele que dá a ideia, vamos tirar, o que adianta o nosso irmão morrer aqui? Vamos vender ele para essa caravana aí de árabes. Numa demonstração de total
desprezo. Ele não só se arrepende, ele entende que as adversidades tinham vindo por causa desse pecado, o sangue do irmão estava clamando por justiça, o Judá tem essa consciência, e ele não só se arrepende, mas ele demonstra que ele dá fruto de arrependimento. E o fruto dele é algo prático, é restituição. Não há arrependimento sem restituição. Não há arrependimento genuíno sem frutos para serem vistos. Nós temos que produzir frutos de arrependimento. Esse é o arrependimento que vale, quando tem fruto, quando há restituição. E olha o que o Judá propõe aqui. Deixe que eu fique no lugar de Benjamim, então. O contrário do que ele fez com José, ele agora estava fazendo para Benjamim. Eu fico no lugar dele. Eu sofro no lugar dele. Ele errou na cabeça, né, dos irmãos. Sei lá, Benjamim tinha pego lá o cálice, né? Mas ele queria passar a imagem o seguinte, independente se fosse culpado ou não, Judá queria passar a imagem o seguinte, ele errou, sim, foi achado no saco dele, mas por favor, me pegue no lugar dele. Aceite a minha vida no lugar dele. Aceite a minha, coloque a culpa sobre mim para que ele possa ser livre e retornar para o nosso pai. Aí foi a gota d'água. Como é que eu posso subir a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então aí foi a gota d'água para José. Aí ele teve todas as respostas que ele precisava. O pai não sabia, foi uma armação, uma trama dos irmãos, uma trama maligna contra a vida dele, motivada por inveja e ciúme. Judá, ao contrário do que fez lá no início da nossa história, estava não só arrependido, mas demonstrou esse arrependimento, se entregando no lugar de Benjamim. Aí José tinha todas as respostas, ou seja, ele não só salvaria Benjamim, que era a intenção original dele, ou não só salvaria o pai, se o pai estivesse vivo, mas agora salvaria todo o povo de Israel. Aqui, com essa atitude de Judá, houve uma mudança de toda a história de Israel, de toda a história da humanidade. O primeiro homem que demonstra esse arrependimento na Bíblia, o primeiro homem na Torá que nos mostra o que é uma teshuvá genuína, muda a história de Israel. E Judá então se revela e fala, Ani Yosef, e eles não conseguiam acreditar porque ele estava vestido todo de egípcio. Nenhum hebreu sabia que ele era hebreu. Nenhum hebreu via nada que o conectasse a Israel. Tinha roupa de egípcio, falava egípcio, ele falava por um intérprete. E aí, não bastou só falar em hebraico. O falar em hebraico já deu um choque, né? Ani Yosef, ainda vive o nosso pai? E os irmãos ficaram atemorizados. E aí ele fala, disse José, achegai-vos a mim, ou seja, agora ele não é Judá que vai que se aproxima de José. É José que diz, por favor, venham todos agora a mim. Porque eu sou Yosef, eu não sou Tzafinat Paner. Vocês podem estar vendo o Tzafinat Paner, mas essa não é a minha identidade. E aí ele deve ter começado a tirar as indumentárias egípcias, a peruca, limpar aí a maquiagem dos olhos, tirou o cordão colar de ouro. Ani Yosef, podem acreditar. E aí, ele logo diz, não se entristeçam, porque ele sabia do choque que seria para os irmãos. E ele faz algo aqui que para mim é outra coisa que a Paraxá é importante. Porque nos mostra essa necessidade de vermos as coisas pelos olhos de Deus, vermos as coisas por outro ângulo. Ele fala, não fiquem tristes não, porque vocês me venderam e eu fui trazido para cá, porque foi para conservar a nossa vida, a minha vida e a vida de vocês e do nosso pai e de Israel, que Deus me enviou adiante de vós. Verso 7 do capítulo 45, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão, olha isso, na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosses vós que me enviastes para cá, mas Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito.
Eu até pensei em falar todo o nosso estudo sobre esse assunto, que a psicologia chama de reenquadramento cognitivo. Que é fantástico, é você entender a sua situação, a sua realidade com outros olhos, é você analisar a sua existência com os olhos de Deus. Não estou falando que a psicologia lá do Viktor Frankl tem isso em mente, não, mas é a mesma coisa. A logoterapia é a mesma coisa. Análise existencial é a mesma coisa. E eu estou mencionando o nome dele aqui, mas o Viktor Frankl, ele, como sobrevivente do Holocausto, ele não desenvolveu uma teoria aí sentado bebendo uísque na casa dele lá em Viena. Ele estava dentro de um campo de concentração. Ele estava no campo de concentração desprovido de tudo que um ser humano precisa para ser um ser humano. E mesmo assim ele entendeu que ele só conseguiria sobreviver se ele encontrasse uma motivação para aquilo. Se ele fixasse os olhos num plano futuro. E ele, no seu testemunho pessoal, ele diz muito isso. Ele fala, olha, eu me via tratando pessoas com trauma do Holocausto no futuro. Então eu tinha que sobreviver. Eu tinha que ser usado para dar esperança para outros ali. Pessoas aqui precisam de mim, precisam que eu fique forte. Então ele virou a coisa, ele deu uma outra análise da sua realidade. Uma outra motivação, um outro logos. Não, eu tenho que sobreviver porque eu vou ser usado amanhã. Amanhã eu vou ajudar outros a superar essa crise do Holocausto. Eu tenho uma missão a cumprir, veja aí. Só que séculos antes de Frankl, nós vemos José fazendo a mesma coisa. José foi o primeiro psiquiatra que trabalhou com logoterapia, com reenquadramento cognitivo. Em inglês a gente chama de reframing. Você dá outra moldura para a sua vida, para os eventos. Você não pode mudar os fatos. Assim como Franklin não podia mudar os fatos. Frankl não podia mudar os fatos. Mas ele podia o quê? Reenquadrar os fatos. Ele podia analisar aqueles fatos sobre uma outra perspectiva para dar esperança para ele continuar vivendo, continuar firme. Não entregar os pontos. Porque quando o homem perde a missão de vida, quando um homem perde um senso de esperança, de missão, de objetivo, você já está com meio corpo dentro da sepultura. Por isso que eu acho que a verdadeira psicologia, a verdadeira psiquiatria, ela busca ferramentas para trazer cura para a alma do homem, para que o homem saiba e alcance os seus objetivos na vida. Conheça e alcance os seus objetivos na vida. Tenha motivações mais sublimes na vida. E não apenas sobreviver, mas que o homem possa viver. E só vive quem tem plena consciência da sua missão nesse mundo. Você recebeu uma missão de Deus. Você pode estar vivendo a sua vida, você pode estar sobrevivendo dia a dia. Você pode ter perdido a sua motivação, mas para que eu existo? Deus nunca vai me usar. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu tenho uma doença, eu cuido de um pai, eu cuido de uma mãe, eu tenho um filho debilitado. Minha vida é muito ruim, você só reclama, e você está perdendo a oportunidade de viver a vida que Deus tem para você. Ah, mas eu não posso mudar os fatos, eu já orei para o meu filho ser curado, eu já orei para minha esposa, eu já orei para minha mãe ser curada, não adianta. Espera aí, por que você está se preocupando em mudar os fatos? Mude a sua cabeça, mude o seu prisma, reenquadre essa situação na sua vida. Deus está te usando, Deus está querendo te qualificar para te usar, para abençoar outros pela sua experiência. Eu sei que não é fácil, mas essa experiência vai ajudar outros. Então a gente não pode ficar só reclamando das coisas, a gente tem que saber ver as coisas por um outro ângulo. Muitas vezes mudanças são necessárias, muitas vezes ajustes são necessários, mas muitas vezes a gente não pode mudar a realidade. E aí entra
a visão de Deus do que você está vivendo. Aí entra o reenquadramento cognitivo. Ou seja, José vira para eles e fala assim, peraí, não fiquem culpados não se sintam maus não, porque foi Deus que me trouxe aqui. Deus usou vocês e tudo isso ocorreu para que hoje eu pudesse ministrar a salvação para vocês. E suceder vida, né? Sucessão, prover sucessão a vocês. Preservação da vida que Deus me trouxe para cá foi Deus, olha só. Quer dizer, ele pôs Deus como... E ele mostra que ele sabia disso, então ele via tudo que acontecia ao redor dele como providência divina. É claro que ele sempre tinha preocupação de fazer cumprir aquilo que Deus mostrou para ele lá na sua infância. Ele tinha essa preocupação. Mas ele tinha plena convicção que Deus estava guiando cada passo. Então é uma mistura. Né? Muitas vezes você recebe o fato. Você pode fazer alguma coisa para alterar o fato? Faça. Não dá para alterar o fato? Comece a enxergá-lo como parte de um propósito divino. Porque sempre há. Deus me livre dessa masmorra. Deus me livrou? Então, eu acho que tem um propósito para eu estar aqui. E aí foi feito, né, comandante lá do cárcere. E aí teve a oportunidade de encontrar com o copeiro e o padeiro de Faraó. Aí ele percebeu isso. É isso que, por isso que eu vim para cá. E aí ele rapidamente interpreta o sonho dos dois e ainda fala com o copeiro. Falou, olha, quando tudo der bem para você, quando acontecer o que eu disse, quando o que Deus revelou, lembra-te de mim, copeiro. Quando você estiver lá no bem bom, lembre-se de mim, porque eu vim para cá sem ter culpa. Ou seja, a gente vê que José tinha consciência do fato que aquilo era algo orquestrado por Deus, mas ao mesmo tempo ele diz o quê? Ele não é bobo, ele está com a antena levantada, está com o radar ligado. Falou, opa, isso aqui pode ser uma oportunidade. A pessoa não pode ficar também descansar demais. José, ele confiava nas promessas de Deus, mas ele fazia a sua parte. Quando apareceu o copeiro, ele falou, não esqueça de mim. E passou-se anos até que ele pudesse, Faraó tivesse o sonho e o copeiro pudesse revelar. Mas a mensagem de hoje eu já tenho que terminar, tá vendo? Eu não falei nada do que eu tinha preparado aqui no computador. Mas preste atenção numa coisa. Veja a sua vida, veja a sua realidade com os olhos de Deus. Não com os seus olhos. Não coloque os olhos nas circunstâncias. Coloque os olhos naquilo que Deus tem para você. Entenda que a sua vida, você tem uma missão a cumprir. Que você tem um propósito de existência. E não é só um macro propósito que todos nós temos, que é manifestar a glória de Deus. Esse é o mais importante, todos têm. Mas você tem um micro propósito. E esse micro propósito é individual a você. Deus vai alcançar coisas únicas através da sua vida. Deus vai abençoar. Só você vai poder abençoar certas pessoas. Só você. Só você vai poder ajudar certas pessoas que vão passar por situações que só você vai saber ajudá-las. Então passe a ver a sua realidade, aquilo que eu disse, é o exemplo de José, é o exemplo de Yeshua. Viva, se você sabe do propósito, se você sabe da sua missão, se você sabe do desfecho da história, viva em consonância com essa promessa. Ah, eu recebi promessa que eu vou ser um grande teólogo, um grande rabino. Mas se viver uma vida desvairada e ímpia, você não vai ser nada. Porque até quando há promessa de salvação da parte de Deus, mas o sujeito se desvia, opta por se desviar, Deus não tem obrigação de cumprir. Você fez a escolha. Leia Ezequiel capítulo 33. E até o ímpio que recebeu a palavra de Deus de juízo, se ele se arrepende e restitui o mal que fez, Deus muda a sorte dele e dá novamente um propósito de vida para ele. Mesmo com um decreto de punição da parte de Deus. Leia Ezequiel capítulo 33. Não tem tempo aqui. Então não tem esse negócio não. Eu não creio nessa predestinação doentia e sem Deus, e alheia aos princípios da Bíblia. Eu creio que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu ao homem uma coisa que ele não deu a nenhuma outra criatura
no universo, que é o livre-arbítrio. Todas as coisas estão sujeitas ao temor de Deus, menos o temor de Deus. Você tem isso da parte de Deus. E ele, por amor, ele opta não interferir na sua escolha. Faça as escolhas corretas. Ele coloca diante de Israel a bênção e a maldição. Ele ainda dá a dica, escolhe a bênção. Então eu falo com você, escolha fazer a coisa certa. Escolha andar no caminho que Deus te preparou para você. Saiba esse caminho e ande nele. Claro, não é fácil, claro, a gente vai ter dificuldade, mas mesmo quando os fatos estiverem contrários a esse caminho que você está enxergando lá na frente, não pense que o seu propósito divino foi alterado, mas enxergue os fatos. Se você não consegue mudá-los, não perca tempo lutando contra fatos que você não consegue mudar. Comece a vê-los como parte de um propósito divino para que você seja bênção e luz para o mundo amanhã. José não se revoltou contra Deus. Muitas pessoas se revoltam contra Deus. Ah, Deus, se fosse verdade aquele sonho lá, que eu seria autoridade sobre meu pai e meus irmãos, que o Senhor teria um futuro glorioso para mim, o Senhor não teria me enviado, meus irmãos não teriam me jogado nessa cisterna, meus irmãos não teriam me vendido para essa caravana, eu não teria trabalhado na casa de Potifar, eu não teria sido injustiçado pela mulher de Potifar, não estaria aqui nessa masmorra, não estaria dependendo aqui da ajuda de um copeiro. Não. Ele sim era justo no seu andar. Ele sim era justo no seu proceder. Quando a mulher de Potifar tenta dormir com ele, ele fala, por que eu agiria contra Deus dormindo com você? Não é contra só Potifar, não. Contra Deus, por quê? Quem deu o plano de ser bênção no futuro foi Deus. E se ele fizesse aquilo, ele jogaria no chão, jogaria por terra o plano que Deus deu para ele. Então, esforce para andar no caminho que Deus projetou para você. Puxa vida, a mulher me acusou, não posso mudar. Puxa vida, fui julgado na masmorra. E agora? Ah, Deus, o Senhor foi injusto. Olha o que aconteceu comigo. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Oi, vavoi, lili, como se diz aqui em Israel. Para com essa coisa. Começa a enxergar como José. Começa a ver a circunstância. Peraí, isso aqui deve ser plano de Deus. O que Deus tem aqui para mim? O que eu vou aprender aqui? Como que eu posso ser aprimorado aqui? Eu sei que eu não vou ficar para sempre aqui. Eu sei que essa situação não é eterna, porque eu sei o que Deus prometeu para mim. Então o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer para passar esse teste? E nossa vida é composta de testes. Então a gente vê muita gente procrastinada, muita gente estagnada, por quê? Perde a esperança daquilo que Deus um dia mostrou por causa de circunstâncias. A pessoa se revolta contra Deus por causa de uma circunstância que não é aquilo que ela achou que aconteceria para ela chegar lá no destino final. E ela se revolta contra Deus e acaba culpando Deus. E quando não é Deus, culpa os outros, que é típico do ser humano. Tudo é culpa dos outros. Fulano me prejudicou, fulano me rebaixa, fulano me embotou. Não. O que você pode fazer para passar essa fase? E se está delongando demais é porque você não está sabendo suplantar, você não está sabendo aprender com esta etapa na sua vida. Vamos aprender com o exemplo de Yeshua. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não vim aqui para fazer minha vontade. José tentou reenquadrar os eventos para os irmãos se sentirem mal. E depois que Jacó morre, José ainda alerta, olha, Jacó está morrendo, nosso pai está morrendo, não fica preocupado não. Foram vocês que me mandaram para cá não. Tudo isso fez parte de um propósito divino. Eu perdoo vocês se arrependeram. Eu não vou me voltar contra vocês. Então, olha, essa paraxá é fantástica. Preste atenção. Aprenda com o exemplo de Judá a se arrepender genuinamente e a mostrar frutos de arrependimento. E lembre que as pessoas não são obrigadas, o seu irmão não é obrigado a restaurar um relacionamento com você se você não demonstrar um arrependimento genuíno e frutos de mudança para ele. Ok? Porque o perdão bíblico é assim. O perdão, você pode liberar a pessoa mesmo que ela não tenha se arrependido. Você não vai ficar presa. Mas, se houve um pedido de perdão, se houve um arrependimento genuíno, é sua obrigação perdoar e reatar um relacionamento que a pessoa precisa. Se ela está te pedindo perdão, é porque ela precisa reatar o relacionamento. Não se endureça. Né? Não endureça o seu coração. E o outro aspecto é o exemplo de José. Então aprendemos com Judá, aprendemos com José. José é aquele que sabia, que buscou de Deus um propósito, buscou de Deus um plano, recebeu o sonho, recebeu o que ele faria no futuro,
agiu conforme o que ele viu no sonho, andou nos caminhos que o levariam àquele sonho, e mesmo quando as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele achou que tinha que acontecer, ele não se revoltou contra Deus, não se revoltou contra a circunstância, não se revoltou contra as pessoas, ele reenquadrou aqueles eventos para enxergá-los como parte de um propósito divino, e ele então buscou passar no teste, buscou se aprimorar para chegar aonde Deus tinha planejado, aonde Deus havia planejado para ele chegar. Então vamos aprender com a história de Judá, vamos aprender com a história de José, vamos aprender com o exemplo de Yeshua, que é o exemplo mor daquilo que nós temos que fazer, de como que nós temos que dar glórias a Deus com a nossa vida, com o nosso andar, com o nosso dia a dia. Um grande abraço a você, um shalom desde Sião, e que possamos todos andar, primeiro conhecer e depois andar nos planos e nos caminhos que Deus traçou para cada um de nós. Um grande abraço, shalom, shalom, desde Sião.